Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos nós nessa manhã. Que bom estarmos aqui, estarmos juntos adorando ao Senhor neste dia que o Senhor nos deu. Eu gostaria de, antes de derrubar o microfone, eu gostaria de convidá-los a abrir o Salmo 84. Esta será a nossa porção bíblica nesta manhã, Salmo 84. Meus irmãos, vocês encontraram? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem e em ti confia. Amém. Vamos em oração, irmãos, ao Senhor. Ó Pai, bendito seja o teu nome, bendita a tua palavra. Que porção tão maravilhosa das Escrituras. A minha missão, Senhor, não é fácil nessa manhã, porque o cerne dela é não atrapalhar o que a tua palavra já disse ao teu povo. Seja eu claro em minhas palavras e meus pensamentos. E que o teu Espírito guie toda a exposição, fazendo penetrar no coração do teu povo as verdades eternas da tua palavra. Ó Senhor, a tua palavra é clara, ela é simples. A dificuldade de entendê-la está em nós, não na forma que o Senhor se revelou. Por isso, mais uma vez, pedimos e dependemos da obra do teu Espírito, mestre da igreja. O Senhor disse aos discípulos e a todos nós que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o pedagogo divino. Ó Senhor, ensina-nos sobre adoração nessa manhã. Ensina-nos sobre culto nessa manhã. Ensina-nos sobre as disposições do nosso coração nessa manhã. Ensina-nos sobre o dia do Senhor nessa manhã. É isso que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido do povo de Deus. Já o lemos muitas vezes, já ouvimos muitos sermões, talvez, sobre esta porção. E já cantamos, né? Quem nunca cantou com amáveis são teus tabernáculos, né? É tão bom quando nós cantamos porções das Escrituras, porque quando nós oramos e cantamos porções das Escrituras, primeiro que
a canção, o hino, é como se estivéssemos orando duas vezes, né? Mas quando nós oramos ou cantamos a palavra de Deus e cantamos como uma oração sendo proferida, é diferente das nossas palavras espontâneas em oração. Por quê? Porque nós estamos cantando um texto inspirado. Então essa oração será infalível. Essa oração será infalível. Porque não provém do nosso coração, provém do coração de Deus. Então quando oramos o que Deus disse, Ele responderá com certeza. É certo que Ele responderá. Este salmo nos ensina muito sobre o culto. Nos ensina sobre o anseio para o culto. Algumas questões que eu quero considerar com vocês, introdutórias, antes de entrarmos propriamente no texto. Primeiro, que há uma certa divergência quanto a quem foi o autor deste salmo. Na epígrafe que você tem na sua Bíblia, diz que o salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Não é assim? Mas quando nós lemos o versículo 9, o texto diz: Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Então, alguns teólogos acreditam que esse salmo foi escrito por Davi, porque ungido aqui se refere ao rei, né? E os filhos de Corá não eram da linhagem real. Então, Calvino defende isso também, que este salmo foi escrito por Davi, mas isso não tem peso sobre a mensagem. O peso está em que Deus falou e o Espírito Santo inspirou esse texto sagrado. Esse texto nos ensina sobre o anseio e o prazer do culto no dia do Senhor. Quando nós falamos sobre esta doutrina, né, que está nos 10 mandamentos, talvez alguns crentes entendam que talvez seja uma doutrina muito pesada, muito dura, e os crentes devem estar no domingo na igreja, porque se eles não estiverem lá, eles estão pecando contra Deus. Veja, negligenciar realmente o dia do Senhor deliberadamente, sem uma obra de necessidade ou misericórdia, impedindo o crente de vir à igreja, realmente é desviar-se do que Deus ensina na sua palavra. Mas não é apenas nesse prisma que nós devemos colocar os nossos olhos. O dia do Senhor e o culto é um dia de prazer para a igreja. É um dia de celebração, é um dia de alegria. Por isso os puritanos chamavam esse dia de feira da alma. É o dia que nossa alma abastece-se das verdades eternas de Deus. Quando nós lidamos com o culto e o prazer que o crente tem que ter no culto, nós estamos falando algo muito importante, porque no céu nós viveremos adorando a Deus em vários momentos, em várias circunstâncias, em vários trabalhos. Então, um crente que não tem prazer no culto não terá alegria no céu. Um crente que não tem prazer no dia do Senhor aqui não terá alegria no dia eterno de Deus. Porque o dia do Senhor é uma antecipação do gozo eterno da igreja. Há uma implicação escatológica no dia do Senhor. Nós vamos lidar com isso. Mas permitam-me fazer algumas considerações muito importantes aqui. Primeiro, que o culto, além de ser o ajuntamento para adoração, de acordo com esse salmo, nós entendemos que ele é uma fonte de consolação poderosa para os fracos, aflitos e crentes em sofrimento. Há muitos benefícios para nós no culto. Claro que a adoração a Deus já é um grande benefício e o maior deles. Mas Deus visita os aflitos, os fracos e os abatidos no culto. Porque o culto é um encontro marcado por Deus. É Deus quem marca o encontro. É Deus quem chama o povo. É Deus quem espera o povo. Escutamos muitas vezes por aí alguns irmãos e grupos cantando, convidando Deus para o culto, né? E dizendo: Senhor, fica à vontade entre nós. Não precisa receber essa orientação do seu povo. Nós não convidamos a Deus para o culto. É Deus quem chama o povo. O povo atende. E outra, Deus não nos convida para o culto. Ele nos convoca. Convocar é diferente de convidar, né? Eu posso convidar você para almoçar na minha casa. Mas se você receber uma intimação, é diferente de um convite, né? Você pode rejeitar o almoço lá de casa. Talvez você não goste de bode. Mas se você for convocado pela justiça,
Você tem que ir. Deus convoca o seu povo. Mas não devemos encarar isso como uma imposição legalista, mas como uma manifestação amorosa da paternidade de Deus pelo seu povo. Devemos considerar também algo importante no livro do Êxodo. Nós conhecemos bem a história do Êxodo. Primeiro, Deus, na terceira e última parte do livro do Gênesis, nos mostra a história de José, né? Toda aquela narrativa, todo o drama envolvido naquela trama, nas histórias envolvendo José, seu pai e seus irmãos. A narrativa de José é uma preparação para o livro do Êxodo. Está mostrando que Deus vai libertar o seu povo do cativeiro egípcio. Então, estrategicamente, Moisés coloca ali a história de José para inserir ou introduzir a história da salvação do povo de Deus no Egito. Os atos de salvação de Deus no Antigo Testamento são diferentes do Novo. No Novo Testamento, o ato supremo de salvação é a morte de Jesus na cruz. Mas no Antigo Testamento, Deus demonstra vários atos de libertação, e isso apontam para o que aconteceria finalmente em Cristo. Por exemplo, a passagem pelo Mar Vermelho, a abertura e a passagem do povo não tem nada a ver com a vitória que Deus vai dar ao povo dele. Vitória financeira, vitória de saúde, vitória na justiça, né? Vitória da pandemia, nada disso. O ato de Deus abrir o Mar Vermelho é uma obra salvífica. Deus está operando num ato de salvação, libertando o seu povo. Quando Deus abre o Jordão, da mesma forma. Então nós vamos ver isso no Egito. Deus preservando providencialmente a vida de Moisés, através daquele contato com a filha de Faraó. Deus levantando Moisés para tirar o povo do Egito. Deus dando uma missão a Moisés, dizendo, vá a Faraó, veja só, vá a Faraó e diga a ele, deixe que o meu povo vá, lembram? Vá o quê? Adorar no deserto. Depois de toda aquela agonia, o povo sai. E ali, em cada praga, Deus está demonstrando soberania sobre todos os deuses egípcios. Porque cada praga daquela era um deus egípcio. Então Deus estava dizendo, eu, Yahvé, sou o único Deus, que governo sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre os falsos deuses egípcios. E Deus tira o povo do Egito. A partir do capítulo 19 e 20 de Êxodo até o final, você vai observar que Deus dá muitas, mas muitas recomendações sobre o culto. O que é que o livro do Êxodo nos ensina? De modo geral, Deus salva o seu povo para adorá-lo. Deus salva o seu povo para cultuá-lo. O culto é o centro da vida da igreja. A ação social não é o centro da vida da igreja. O centro da vida da igreja é Deus. Há várias possibilidades de outros trabalhos como ação social? Sim, claro que há. Mas isso nunca pode estar no lugar do culto. Nem evangelismo pode estar no lugar do culto. O culto é um mandamento, Deus deu e o povo deve obedecer. Não há negociação quanto a isso. Deus salva o seu povo para adorá-lo em culto, ajuntamento solene. Há uma diferença na escritura de culto particular, culto doméstico e culto público. Nenhum pode substituir o outro. Você deve buscar a Deus, sua vida devocional, ler a escritura, orar. Você deve adorar com sua família. Você deve adorar junto com a igreja. Pastor, e se eu estou num lugar que não tem uma igreja bíblica? Você adora junto com sua família. E se minha família não estiver, você adora só. Mas esse não é o ideal de Deus. O ideal é que o povo se reúna em ajuntamento, semana após semana, no dia que o Senhor designou. Veja na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. Esta é uma menção de Moisés ao Decálogo, que está em Êxodo 20, de 1 a 17. Moisés fala de novo para o povo, nessas exposições, nesses sermões que ele prega para o povo antes de morrer. Quando Moisés proclama essas mensagens de Deuteronômio, ele estava nas campinas de Moabe, bem próximo da sua morte. Mais de 40 anos pastoreando aquele povo. E ele sabia que ia morrer e que não ia entrar na terra. Então ele está pregando ali os últimos sermões.
as últimas recomendações ao povo. Mas veja o que ele diz quanto ao dia do Senhor no versículo 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Tire da sua mente, por enquanto, a ideia de sábado, a ideia que nós temos de sábado. A ideia aqui é o Shabat, é o dia de descanso. Então Deus está dizendo, eu tirei vocês de lá para que vocês me adorem no dia que eu designei. Lá em Êxodo há uma diferença, porque lá há uma referência em Êxodo ao sétimo dia da criação. E aqui em Deuteronômio há uma referência à saída do Egito. Então Deus salva o seu povo para adorá-lo. Avancemos um pouco mais. Quando nós observamos livros de Isaías, Jeremias, por exemplo, não sei se você já reparou, mas muitas vezes aparece a descrição lá de dia do Senhor, mas como o dia da vingança, o dia da ira, o dia do juízo. E quando nós lemos Apocalipse 1 e 10, João diz que se encontrou no dia do Senhor, na ilha chamada Patmos. Então, como assim? Qual é a diferença de dia do Senhor como dia de culto e dia do Senhor como dia de juízo? Ou não tem nenhuma diferença? Ou apenas são mesmas designações para coisas completamente desconectadas? Primeiro, não tem nada desconectado na Bíblia. Não tem nada desconectado. O dia do Senhor, que os profetas falam, o dia da vingança, o dia da ira, o dia da visitação do nosso Deus, é o dia do juízo final. O dia do juízo do grande trono branco, que o Apocalipse fala. Nesse dia, quando o Senhor voltar na sua segunda vinda, de forma visível, quando ele tirar o seu povo da terra, ressuscitar os mortos que morreram em Cristo, glorificar os corpos dos que estavam vivos, haverá então o grande julgamento. A igreja estará recebendo seus galardões no tribunal de Cristo. Os ímpios estarão recebendo punição eterna no dia do juízo final, no dia do juízo do grande trono branco. Então é um grande dia de juízo, o dia do Senhor. Galardão, alegria e felicidade eterna para a igreja. Juízo e afastamento eterno de Deus para os ímpios. Esse é o dia escatológico de Deus. Mas esse dia escatológico em relação à igreja estende-se para o descanso da igreja. É isso que o autor aos Hebreus fala no capítulo 4. O dia que a igreja vai descansar eternamente no Senhor, descansar das suas aflições, dos seus labores, dos seus temores, dos seus pecados também, libertos deles. O culto hoje é uma antecipação desse dia final, eterno, escatológico. Quando a igreja se reúne, isso é uma proclamação do juízo final para os ímpios que estão lá fora. Porque o culto não é um mandamento apenas para a igreja. O culto é um mandamento moral para todos os homens, assim como os outros 9 mandamentos são. Então, assim como adulterar é pecado para o crente e para o ímpio, cobiçar é pecado para o crente e para o ímpio, fazer falsos deuses para o crente e para o ímpio é pecado, não adorar a Deus no dia que o Senhor designou também é. Então, quando nós observamos isso, toda essa estrutura e esse pano de fundo escatológico do dia do Senhor, nós chegamos na ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. E esse dia, então, é chamado por João, em Apocalipse, de dia do Senhor. Qual é a diferença? A diferença é que Jesus inaugura a nova criação. Paulo vai chamar isso de paleginese. Perceba que Jesus diz, no dia da regeneração, que é esse dia da grande renovação cósmica, Paulo usa essa mesma palavra em Tito 3 e 5. Somos regenerados pelo Espírito Santo. A mesma palavra. Jesus aplica a palavra ao cosmos, ao universo. Paulo aplica a palavra ao crente salvo. O que acontece? Na primeira criação, Deus cria em 6 dias, no 7º Deus descansa. Na nova criação, o descanso vem primeiro, porque Jesus ressuscitou. E nós entramos no descanso de Cristo. E agora vivemos essa vida como nova criação. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criação. Então, por isso, a mudança, a transitoriedade do 7º dia para o primeiro dia da semana.
O primeiro dia da semana hoje é o nosso sábado, o Shabat cristão. Amém, meus irmãos? Diante disso, agora vamos para o Salmo 84. Vamos para o versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O salmista está falando aqui do dia de culto, né? Da adoração, da reunião com a igreja. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. A ideia aqui de desfalece é como se fosse uma crise de abstinência. É uma tristeza que invade o seu coração por não poder estar nos átrios do Senhor. Este é o sentimento de um crente que está sendo impedido de subir à casa do Senhor no dia santo. Ele deseja profundamente estar cultuando a Deus, estar adorando a Deus. Mas quando ele é impedido por uma obra de necessidade ou de misericórdia, ele desfalece. Ele precisa estar na casa de Deus. Ele precisa congregar. Ele precisa ouvir a voz do Senhor. O sentimento do coração do verdadeiro cristão no dia do Senhor é de desespero santo de subir à casa do Senhor. Perceba que quando a Bíblia fala sobre o culto, é sempre de subir à casa do Senhor, não descer. Descer na Escritura é se afastar de Deus, né? É descer de ladeira abaixo, literalmente. Mas ir para a casa do Senhor é subir para a presença do Senhor, subir ao Monte Sião. Então o crente, quando é impedido de vir à casa de Deus adorar com seus irmãos, a sua alma desfalece. Veja o que ele diz: o meu coração e a minha carne exultam por Deus vivo, pelo Deus vivo. Eu desejo o culto. Eu preciso do culto. Você se lembra de um dia que você precisou beber água e não tinha água onde você estava? É desesperador, né? Você aguenta a fome, agora sede. Porque fome você enche o bucho d'água e come um saco de pipoca daquele caritó e incha, né? Tá tudo certo. No tempo de faculdade era assim. Eu ia pra faculdade, tomava 2 garrafas d'água, um pacote de pipoca, parecia que eu tinha comido um galeto, explodia tudo dentro assim. Mas sede, você precisa de água, ainda que seja um pouco, mas você precisa de água. Então, o salmista está nos dizendo aqui: eu preciso do culto. Eu preciso adorar a Deus junto com os meus irmãos. Irmãos, Paulo diz que o tabernáculo de Deus é a igreja. A igreja. Às vezes a gente limita isso apenas ao nosso corpo, né? É claro que o Espírito habita no nosso corpo, mas em primeiro lugar ele habita na coletividade da igreja. Por isso, um membro não é a igreja. O corpo, a reunião é a igreja. Não é difícil provar que se um crente deixa de atender o chamado de Deus no dia do Senhor, ele enfraquece espiritualmente. Pode ler a Bíblia em casa, pode assistir transmissão, pode assistir pregação, pode botar hino para tocar no Spotify, não é a mesma coisa. Não é. Deus pode visitá-lo e edificá-lo, mas o culto é incomparável. O culto é incomparável. Porque se o culto é uma antecipação da vida eterna, lá nós não iremos cultuar sozinhos. Sempre com a igreja. Juntos com a igreja, não é? Então veja algo importante aqui, porque quando ele diz que deseja ardentemente, minha alma desfalece, é esse desejo poderoso e profundo de estar na presença de Deus no culto. Então, essa palavra serve para nos confrontar. Se eu não estou tendo um desejo profundo e ardente de estar na casa do Senhor, no dia que o Senhor me chamou, eu estou com sérios problemas de enfermidade espiritual. Sérios problemas de enfermidade espiritual. Porque quando rejeitamos o culto, rejeitamos o Senhor, irmãos. Quando rejeitamos o culto, rejeitamos a fala do nosso Pai. É como se você chamasse seu filho e dissesse: filho, eu preciso falar com você. Eu preciso amar você aqui. Eu quero lhe abraçar, eu quero lhe beijar, eu quero lhe ensinar. E o filho dizer: pai, eu tenho coisa melhor para fazer agora. Depois a gente vê isso.
O Senhor sempre vai estar aí, né? Tenhamos cuidado, irmãos, porque rejeitando o culto, podemos estar rejeitando a bondade de Deus sobre nossas vidas. Perceba o verso de número 3. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Veja, assim como um pardal e uma andorinha encontrou um ninho, o meu ninho, onde eu sou alimentado, onde eu sou aquecido, onde eu sou protegido. A metáfora é poderosa. O meu ninho é o culto. É no culto, Senhor, que eu me sinto acolhido, que eu me sinto abraçado pela graça, alcançado por tua misericórdia, por tua bondade, por tua majestade. É no culto que eu sou edificado pela tua palavra, sou alimentado por ela. Então ele vai dizer: Rei meu e Deus meu. Se ele é o nosso rei, ele nos governa. Se ele é o nosso Deus, ele é o nosso dono. Calvino diz nas Institutas, no primeiro livro, nós não somos nossos. Nós não somos nossos. Os homens dizem que são donos dos seus próprios narizes, mas não podem resolver um resfriado, né? Somos de Deus. E o culto é o centro da vida do povo de Deus, o centro. Vamos a algumas questões práticas aqui. Há crentes tão enfraquecidos na sua fé, que o seu desejo pelo culto esmoreceu, desapareceu, se tornou indiferente estar com a igreja ou não. Então, para esses crentes, não tem nem bastado mais ouvir exortações com respeito à frequência no culto. As instruções, admoestações, a frequência ao culto dominical não são mais um impacto na vida desses irmãos. Eles acabam achando que é apenas uma imposição legalista. Afinal, eu adoro a Deus em casa ou qualquer lugar onde eu esteja. Porque o texto sagrado, dizem esses crentes, o texto sagrado diz que o que importa é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não é naquele monte ou naquele lugar, mas adorar o Senhor em espírito e em verdade. Perceba que o contexto de Jesus é completamente diferente. E nós não estamos falando do templo de pedra. Nós estamos falando da reunião do tabernáculo de Deus, que é o povo. Deus não habita no templo de pedra feito por mãos humanas. Deus habita nesse tabernáculo humano, com o povo. Aprendemos que esses irmãos que estão nesse estado de fraqueza devem ser auxiliados por crentes que estão fortalecidos. Devem ser amados, devem ser abraçados e trazidos para o culto, não apenas por convocação dos oficiais da igreja ou pelo pastor da igreja, mas por todos os irmãos. Nós devemos nos preocupar com aqueles que não estão subindo à casa de Deus. Toda a igreja. Toda a igreja. Meu irmão, por que você não está vindo? Minha irmã, o que é que está acontecendo? A senhora está enferma, o irmão está enfermo, está acontecendo algo que nós podemos ajudar? Toda a igreja deve participar desse processo de admoestação. Dito isso, meus irmãos, prossigamos para o versículo 4. O texto diz aqui: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Veja só. Agraciado, abençoado é aquele que vem a cultuar o Senhor na sua casa. É o texto. É o texto. Somente estar aqui adorando ao Senhor já é uma grande bênção. Podermos erguer as nossas vozes e orarmos ao Senhor já é uma ação da graça. Orar já é uma ação da graça. Porque nós não somos dignos de orar a Deus.
É um favor de Deus ouvir a nossa oração. É manifestação de graça ouvir a nossa oração e atendê-la. Então, abençoado ou mais do que feliz é aquele que habita na tua casa e te louva perpetuamente. Esse louvor aqui é um elogio a Deus, a adoração a Deus, enaltecimento de Deus. Isso aqui vai contra a adoração dos hipócritas, porque os hipócritas podem até amar a liturgia, podem até amar o formato, podem até amar o boletim, pode até amar a estrutura e a beleza do templo, pode até amar as músicas e quem executa as músicas, mas não amarão profundamente a Deus. E eu temo que no nosso tempo muitos crentes têm buscado pregadores eloquentes, igrejas confortáveis, grupos de louvor que tocam muito bem, mas não estão buscando Deus. Não estão buscando a palavra. Não entenderam de fato o que é o culto. O que faz um culto ser vivo e poderoso e cheio de alegria não são as estruturas humanas, é a sinceridade do coração do povo de Deus em buscá-lo e adorá-lo, em enaltecê-lo. Mas quantas vezes a nossa adoração pública tem se tornado automática e fantasiosa? Quantas vezes nós na liturgia oramos na confissão de pecados, mas não estamos orando, estamos pensando em outras coisas. Nós lemos os mandamentos, nós lemos os textos que nos exortam contra o pecado, mas aquilo não penetra em nós. Nós cantamos músicas celebrando a grandeza das obras de Deus, dizemos que grande é o Senhor e muito digno de louvor, dizemos que Ele é exaltado, mas o nosso coração não está dizendo, tu és exaltado. É apenas a nossa boca. Devemos correr para a palavra para entendermos que Deus repreendeu o seu povo em Malaquias quando disse, vocês alteraram toda a ordem de culto que eu estabeleci. Vocês não respeitam os elementos do culto. Vocês sacrificam a mim animais doentes, mancos, e dão aos políticos da terra os melhores animais. Vocês honram mais os homens do que a mim. Então, quando nós lemos isso, nós realmente temos aquele sentimento reformado, bem calvinista. Dizendo, não, o nosso culto deve ser, de fato, litúrgico e bíblico, e pregação deve ser expositiva apenas. Mas nos esquecemos do que Deus disse em Isaías. Em Isaías, Deus disse, vocês adoram do jeitinho que eu disse, seguem toda a liturgia, mas somente de lábios, o coração de vocês está longe de mim. Deus disse assim lá, eu estou cansado da adoração de vocês. Isso é muito duro, irmãos. Imagine Deus dizendo a gente, estou cansado da adoração de vocês. Vocês não têm alegria, regozijo, empolgação. Vocês me exaltam, mas não estão exaltando no coração, é apenas de lábios. Vocês falam o meu nome em vão, porque quando nós cultuamos a Deus apenas de lábios, quebramos o terceiro mandamento. Invocamos o nome do Senhor em vão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Veja o verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. O homem que entende que a força dele está em Deus. Isso aqui não pode ser deslocado do contexto. O homem que entende, a mulher que entende que a força deles está em Deus, virá cultuar o Senhor. Quando nós não nos comprometemos com o culto, nós estamos dizendo assim, também, isso também. Eu consigo sozinho. Eu consigo sozinho. Eu não preciso de Deus. Para aqueles enfraquecidos, meus irmãos e minhas irmãs aqui, que talvez estejam experimentando dificuldades, sofrimentos, esmorecimento de alma, talvez depressão, aquela desmotivação terrível, aquela treva de fato na alma, que você não tem ânimo para nada. Sua força está no Senhor e é no culto que Ele vai fortalecer você. É no culto que Ele tem os seus caminhos aplanados. Deus ajeita o nosso caminhar no culto. Porque no culto recebemos exortação.
No culto recebemos edificação. No culto recebemos consolação. Tudo ao mesmo tempo, né? Já levou aquela lapada grande de Deus no culto e ao mesmo tempo ele lhe trouxe alegria no coração. Você tem um misto de tristeza e alegria ao mesmo tempo, né? Isso acontece no culto. Isso acontece na pregação. Deus visita o seu povo. Às vezes a gente pensa que Deus só vai visitar quando as colunas se tremerem, né? As línguas de fogo começarem a aparecer dentro do templo. Não, irmãos. Deus visita o seu povo de forma ordinária. Ordinária. Se ele quiser visitar-nos com um avivamento, o primeiro indício disso é o retorno à palavra e ao culto. Há vários movimentos de avivamentos por aí. E dizem, por exemplo, vamos só louvar a Deus e orar. Não precisamos da pregação. Vamos buscar avivamento. Não há avivamento sem a pregação. Não há avivamento sem oração. Não há avivamento sem amor a Deus e amor ao culto. Não há. Se nós orarmos, seremos arrastados para a palavra. Se somos amantes da palavra, seremos arrastados para a oração. A W. Tozer disse que um pássaro não voa com a asa só. É preciso oração e palavra para que a igreja se mantenha de pé. Veja o versículo 6. O qual passando, o crente, né? Passando pelo vale de Baca, ou vale árido, ou vale de lágrimas. Esse texto é maravilhoso, irmãos. O crente passando pelo vale de lágrimas. Agora, entenda aqui o texto, viu? No culto, Deus faz dele um manancial. O que é que diz agora? De bênçãos o cobre a primeira chuva. Essa é a chuva de outono. É depois dessa chuva que as flores crescem. Esse vale deserto é o vale de Baca, é o vale de lágrimas. No culto, Deus faz chover no coração do crente. E depois dessa chuva de outono faz crescer as rosas, as flores. Deus traz cor à nossa vida em meio às nossas aflições no culto. E Deus não é monocromático. Deus gosta de cores. Deus gosta de alegria e de alegrar o seu povo, porque Ele é a própria alegria. Deus trará alegria ao nosso coração no culto. Não é, irmãos, não é uma imposição legalista. É para o bem da igreja. É para a saúde da igreja. É para a glória do nome do Senhor. E Deus é glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Sempre disse John Piper. Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Vamos prosseguir? Veja o que diz o verso 7. Depois de ser visitado, no verso 6, pela chuva restauradora de Deus, no culto, o verso 7 diz: estes irmãos, no culto, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Somos fortalecidos. Está difícil lutar contra as dificuldades, contra as dores, contra os próprios pecados, contra o temperamento, contra as dificuldades financeiras, contra a falta de harmonia no lar. Está difícil lutar na relação conjugal, ou relação com os filhos, ou numa relação no trabalho. No culto seremos fortalecidos, seremos visitados pelo nosso Deus. Os nossos olhos estarão sendo abertos pelo Senhor e estaremos diante de Deus em Sião. Sião aqui é um símbolo da presença de Deus, da visita de Deus, da permanência de Deus, podemos dizer assim. Antes de partirmos para a parte final, deixe-me dizer algumas coisas.
demonstramos amor sincero pelo Senhor se o culto para nós é importante. Paulo vai dizer e vai abençoar os Efésios no final de sua epístola, dizendo a todos os que amam sinceramente Jesus. A todos os que amam sinceramente Jesus Cristo. Se o nosso amor por Deus é sincero, o culto não é descartável. O culto não é desnecessário. O culto é importante. É importante. E a família deve ir para o culto. Mas, pastor, é porque meu menino tem 4 anos, ele não quis acordar. Acorda ele e traz. Se ele não acordar, traz ele dormindo. Traz ele dormindo. O culto é para toda a família. Deus quer falar com toda a família da aliança. Toda a família. Né? Eu tinha um professor no seminário que ele dizia assim: no dia do Senhor, se alguém da família não quiser vir para o culto, você bota todo mundo para fora e fecha a porta. Ele diz: agora vamos, porque ninguém vai entrar, vai ficar na rua, então vai todo mundo para lá. Os benefícios do culto são profundos e modeladores, porque a liturgia presente no culto vai virar liturgia na nossa vida. A bênção que é cercar a mesa do Senhor na ceia vai reverberar na bênção que é de estarmos sentados em família e comendo juntos. A bênção de cantarmos juntos na igreja reverberará em cantarmos juntos em casa. A bênção de lermos a Bíblia juntos na igreja vai ter consequências em lermos a Bíblia juntos em casa. O culto modela a vida da igreja. Se não estamos no culto, o modelo para a nossa vida é outro, não a palavra de Deus. Vamos para o versículo 8. O texto vai nos dizer: Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. A palavra ungido aqui, em hebraico, é Messias. Mashiach. O salmista diz: Senhor, ouve a nossa oração, ouve a minha oração. Atenda, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. A referência a Jacó aqui é porque Deus é o Deus que está em aliança. O Deus de Israel, que está em aliança com seu povo. O culto é uma manifestação dessa aliança. No culto, nós temos a certeza que estamos em aliança com Deus. Embora nem todos que estejam no culto estejam em aliança com Deus, porque na igreja sempre houve crentes verdadeiros, crentes que ainda não são verdadeiros e ímpios. E Jesus disse que é no final que ele separa o joio do trigo. Mas a verdadeira igreja sempre existirá adorando a Deus. Ouve, ó Deus de Jacó. E aqui é uma coisa muito interessante na escrita do salmista. Mesmo que isso não estivesse na mente do salmista, isso foi escrito pelo Espírito Santo. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Como é que somos ensinados a orar? No final a gente diz como? Por quê? Porque ele é o nosso representante. Porque ele é que nos dá acesso, porque ele é o mediador, porque ele é o caminho. Porque nós não somos salvos por nossas obras, mas pelas obras dele. Então é por causa dele que nós chegamos ao Pai. Então quando o Pai olha para nós, ele vê o ungido. Irmãos, não há uma oração que Jesus faça por nós que o Pai não responda. O Pai sempre responde o Filho. Quando Jesus orou para ressuscitar Lázaro, ele disse: graças te dou, Pai, porque tu sempre me ouve. E João vai dizer na primeira epístola que Jesus é o nosso advogado.
Ele está à destra de Deus, rogando por nós, e não há nenhuma oração feita pelo Filho ao Pai que ele não ouça a nosso favor. Paulo vai nos dizer que nós oramos muitas vezes como não convém. Não sabemos orar. E o Espírito vai lá e ajeita. A gente pede isso aqui, né? O Espírito Santo diz, não é isso. É isso. O que ele precisa, o que ela precisa, é disso. Aqui. Somos amparados e socorridos pela intercessão do próprio Deus por nós. Você entende isso? Você entende esse mistério que Deus ora por nós a Ele mesmo? Isso é profundo e maravilhoso. Ó profundidade das riquezas. Deus ora por nós a Ele mesmo. Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. E roga a Ele mesmo, ao Pai, Deus bendito, por nós. Então, o salmista diz, olha, ó Deus, o escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Deus Pai contempla o rosto do Filho no culto. No culto, Deus Pai vê seu Filho. No culto, podemos relembrar o texto do profeta que diz, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Se alegrará. Está aqui, irmãos. O fruto do penoso trabalho de Cristo na cruz. John Owen, teólogo puritano, congregacional, pastor, disse o seguinte, não há nenhuma gota do sangue de Cristo que caiu em vão. Todos por quem Cristo morreu são salvos ou serão salvos. Cristo é invencível. E é esse Cristo que nós adoramos no culto. Por isso que ele é o centro. O centro não é o homem. O centro não é a minha necessidade. O centro não é o que eu gosto de ouvir, de falar, de cantar. O centro é Deus. E quando Deus é o centro, ele alcança todas as minhas necessidades. Todas as minhas necessidades. Então o culto não é para mim, não é para me agradar, o culto é para agradar a Deus. Quem estabelece o culto é Deus. Quem diz como o culto tem que ser é Deus. Como deve ser adorado é o próprio Deus que diz isso. Não é a igreja. A igreja não tem autoridade para dizer desejamos cultuar assim ou assado. É Deus quem diz. E a igreja apenas diz, Rei meu e Deus meu, obedeceremos a tua voz. Veja o versículo 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Só me está dizendo, eu prefiro estar na entrada da casa de Deus do que possuir altos cargos no mundo. O dia mais importante do crente na semana é o dia do Senhor. Este é o dia mais importante da nossa semana, o dia do Senhor. E nós devemos preparar o coração, preparar toda a família para este encontro. Preparar os filhos, preparar a nós mesmos para esse encontro bendito. Deus falará com o seu povo. Irmãos, isso não é pouca coisa. Deus falará com o seu povo. Deus está nos chamando. Isso não é pouca coisa. Isso é grandioso. Então, estar na casa de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Mais importante do que qualquer outra coisa. Pergunta aplicativa. Tem sido para você importante? Este dia do Senhor tem sido algo de extrema importância para você? Você se abate quando não pode estar na casa do Senhor no dia do Senhor? Você se entristece com isso? Você pede a Deus oportunidade, Senhor, liberte-me
de determinadas situações que me impeçam de subir à tua casa para que eu esteja com os meus irmãos. Você se aflige nisso. Essa é uma aflição piedosa. Essa é uma tristeza piedosa. E Deus ouve a oração dos aflitos. Deus ouve. Devemos alimentar isso no nosso coração. Devemos, durante a semana, preparar o nosso coração para o culto. Devemos, durante a semana, orar pelo ministro que irá proferir o sermão, para que Deus o use, para que as aplicações sejam profundas, claras, diretas, objetivas e alcancem o coração do povo de Deus transformando. Devemos orar para que Deus salve pecadores por meio da pregação, para que Deus salve crentes por meio da pregação, né? Porque há crentes ouvindo o sermão que não são nascidos de novo. Durante toda a semana, a nossa vida, a nossa família deve ser preparada para o dia do Senhor, para o culto. Devemos continuar conversando durante a semana com os nossos familiares, com os nossos irmãos, a respeito do sermão. Devemos, como ovelhas que somos, ruminar todo o alimento que o Senhor nos deu, aplicar a nossa vida. Como, Senhor, eu devo e preciso aplicar aqueles pontos pregados na minha vida nessa semana? Será, Senhor, que eu estou pecando no meu zelo contra o culto? Senhor, tenha misericórdia de mim por não ser zeloso com o culto, com a adoração, com o cuidado dos meus irmãos. Irmãos, quem edifica a igreja é ela mesma como instrumento de Deus. Não é apenas o pregador que edifica a igreja quando prega, ou os irmãos que cantam, que edificam a igreja quando cantam, ou os irmãos que dirigem o culto lendo a palavra, que edificam a igreja quando o fazem. O culto reunido, a igreja reunida no culto, quando canta, enaltece a Deus, confessa seus pecados. É uma edificação mútua. Você faz falta na reunião solene. Pastor, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar, eu não sei ensinar. E Deus me quer para quê? Né? Tinha um irmão, eu conheci um irmão que ele dizia assim: pastor, eu teve uma época na minha vida que eu fiquei em crise, que eu não sabia cantar, não sabia pregar, não sabia ensinar. Eu só sabia carregar a cadeira. Aí eu carregava a cadeira. O meu dom é de carregar a cadeira. Mas não é isso. Estar no culto representa a coletividade do corpo de Deus. Somos um em Cristo. E Paulo diz que o menor dos membros, se for ferido, se for machucado, afetará todo o corpo. Você é importante. Não há gente sem importância no povo de Deus. Dos pequenos de meses aos mais idosos, todos são importantes na congregação. Prossigamos. Verso 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Aqui há duas coisas importantes. Observe que sol aqui está em ligação com glória, certo? Escudo está em ligação com graça. Como se fosse uma estrutura concêntrica aqui do texto hebraico. Deus é o nosso sol. Ele é que nos dá vida. Ele é que nos dá clareza, luz nas nossas trevas. A palavra glória pode significar também luz, claridade, mas ela também significa literalmente peso. Peso. Deus, sol, e Deus é glorioso. Ele ilumina a nossa caminhada, as nossas trevas. Deus é escudo e Deus é gracioso. Deus nos protege de nós mesmos, nos protege do inimigo de nossas almas, nos protege das tentações. Assim o Senhor nos ensinou a orar: livra-nos das tentações. No culto nós aprendemos tudo isso. Somos fortalecidos que Deus é a nossa proteção. Não devemos temer homens. Irmãos, não devemos ter medo de homens. Deus é a nossa proteção. O medo de homens
É uma espécie de orgulho. É uma espécie de temor autopreservador, idólatra. Porque só um reina sentado no trono: Deus. Respeito, honra a quem merece, é bíblico. Mas medo de homens, não. Deus governa sobre tudo e sobre todos. No culto, para nós chegarmos ao final, relembramos que Deus é o rei do seu povo. Que Deus é o rei de Israel. Que Deus é celebrado como o grande eu sou. Estamos às vésperas de uma decisão importante no nosso país. Eleições políticas. Independente do resultado que recebamos, Ele é Deus. Ele governa. Se Ele nos der um governante bom, Ele governa. Se Ele nos der um governante ruim, Ele está governando. Ele é o Rei dos Reis. A igreja não depende de políticos. Não depende do Estado. A igreja depende de Deus. E a esse Deus que nós adoramos. É a esse Deus que nós cultuamos. Sim, nós temos responsabilidades civis, sociais. Mas não devemos esquecer que nós somos cidadãos dos céus. Nossa pátria não é aqui. Por isso que nossos princípios não são daqui. São eternos. Isso é o que nos rege. O culto modela a nossa ética, a nossa forma de viver. Proclamaremos ao mundo caído e perdido o que nós cremos quando nós vivermos isso. Eu temo que no nosso tempo tenhamos muitos discursos morais destituídos de uma vida comprometida com esse discurso. Vivamos a palavra de Deus. Adoremos a Deus no santo culto. Vamos orar, irmãos? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Nosso coração almeja por ti como terra seca e árida. Senhor, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Nós encontramos os teus altares, Senhor, nosso Deus. Perdoa-nos por negligenciarmos tantas vezes o culto. Perdoa nosso pecado, perdoa nossa indolência, nossa sonolência espiritual. Há tanta beleza no culto. O Senhor se mostra a nós belo e altaneiro, forte, poderoso, amoroso, sensível às nossas dores. Aqui, Senhor, tu juntas os ossos quebrados. Aqui, Senhor, tu ressuscita os mortos. Lhes dá vida espiritual. Aqui, Senhor, tu traz alegria aos abatidos de espírito. Aqui, Senhor, podemos dizer juntos, em uma só voz: até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, por isso estamos alegres. Aqui temos plena e profunda certeza do que ensina a tua palavra, que é possível, em meios tumultuosos, turbulentos, recebermos a alegria do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por este meio poderoso de graça, de amor e de cuidado conosco que é o culto. Refina e aprofunda a nossa consciência e o nosso compromisso a respeito disso. Desse dia bendito, que não é apenas
algo formal e ritual, mas um dia graciosamente escolhido por Deus para que ele visite os seus filhos amados. Comunique-se com eles profundamente, os fortaleça, os edifique, os amadureça, os ensine, os exorte, os corrija, os repreenda, os eduque em toda a justiça. Aqui, Senhor, nós aprendemos profundamente que a tua palavra é luz para onde nós estamos e para onde nós vamos. Essa é a nossa petição. Obrigado por este culto, Senhor. Há tantos irmãos em perseguição no mundo nesse momento. Há tantos cristãos morrendo nesse momento, executados, porque desobedeceram autoridades para te adorar. Nós temos liberdade em nosso país, em nosso estado, cidade, para buscarmos a tua presença. Não sofremos essa espécie de perseguição. Nós não sabemos o que é perseguição. A nossa geração não experimentou isso. Muito obrigado por isso, Senhor. Mas nos faça entender também a importância do culto. Nos faça entender também que é para o nosso bem e é para o louvor da tua glória. Não nos deixe pecar contra ti. Não nos deixe deixar nossa família pecar contra ti. Não nos deixe deixar nossos filhos pecar contra ti. Que nós não nos impeçamos de vir à tua casa e adorar o teu nome, conhecer Jesus e conhecer o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a nossa petição, Senhor. No nome santo do Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe, meus irmãos.